Sejam bem-vindos a mais um Rolecast. Hoje nós estamos com dois convidados super especiais. A Liz e eu vamos receber a Paula e o Johnny, que vieram de mais um 70.3. Eles vieram de duas experiências, na verdade. Vieram de uma competição e de uma participação como lojistas, que a gente pode falar dessa forma. Pode ser. Então, sejam bem-vindas. Vamos contar um pouco essa história de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Rolecast. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Valeu. Pessoal, e aí, antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. E se preferir ouvir, estamos com um canal também no Spotify, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Antes de vocês começarem a contar a história de vocês triatletas, quem são vocês, de onde vocês vieram, como é que... Fala um pouquinho da história de vocês. Começa, vai. Eu sou natural de Niterói, Rio de Janeiro. O que eu posso falar de quem sou eu, né? Eu era músico, toquei em orquestra durante bastante tempo, então ali dos meus 17 anos até os 30 anos eu fui músico profissional de orquestra. Saí de Niterói, fui para São Paulo trabalhar como músico. Ali em 1999, sou velho, hein? Tô me entregando. Em 1999, morei 2 anos em São Paulo e aí fui para a Alemanha. Morei 4 anos na Alemanha. Estudei música lá, toquei lá profissionalmente também, fiquei 4 anos por lá. Morei em Berlim, morei em Lübeck, que é uma cidade mais ao norte da Alemanha. E aí voltei pro Brasil. Voltei porque estava meio mal, assim, não chegou a ser depressão, assim, mas foi uma saudade, assim, foi um ponto decisivo na minha vida ali ou assim, chegou num ponto que já estava ficando muito lá, né? Uhum. Eu falei, ou eu vou ficar aqui para sempre, porque assim, você vai criando raízes e tal, ou a hora de voltar agora. Aí decidi voltar, aí voltei pro Rio, toquei na Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio, Teatro Municipal, toquei em musicais depois, e aí decidi estudar para concurso. Em São Paulo, morei aí, quando eu voltei da Alemanha, saí do Rio, né, fui para São Paulo, morei aí mais 4 anos em São Paulo, 4 ou 5 anos, e aí passei no concurso, e aí deixei a carreira de músico e sou concursado, né, Não, hoje. agora eu quero saber, você ainda toca? Eu toco todo dia um pouquinho assim, mas assim, Que legal. 5 minutos por dia. só para lembrar. Pra manter o cérebro ativo. Mas, assim, isso aí é igual correr, assim, se você não tá treinando direito, assim, então, assim, realmente, assim, para tocar, hoje em dia, assim, profissionalmente, não tem condições mais. E foi assim que você parou em Palmas, através de um concurso? Sim, através de concurso. Eu fui fiscal do ICMS São Paulo durante 1 ano, e aí passei no concurso da Receita Federal, fui para Ji-Paraná, Rondônia, e aí de lá eu consegui uma permuta para Palmas. E aí, assim, aqui era mais perto e tal, mais fácil os voos, porque quando eu tomei posse na Receita, eu queria voltar para o Rio. Uhum. E aí aqui fiquei, conheci a Paula. Não E deixei aí- ele voltar mais. A gente até ensaiou uma volta para o Rio uma época, Foi. né? Fomos lá, olhamos, assim, que eu já Uhum. conseguia fazer uma permuta com um colega lá do Rio. Mas aí a gente estava com a vida já encaminhada aqui, estabilizada, a gente gostava da vida que a gente tinha aqui. E decidimos ficar. E alguns anos depois aí, a gente já junto, consolidado, né? Aí veio a loja também. Então hoje tá essa correria. E o triatlo entrou aqui em Palmas também, né? Eu comecei, na época que eu estudava para o concurso, eu engordei demais. Cheguei a pesar 92 quilos. E aí, quando eu passei, eu falei, não, agora chega, né? Começar a correr, emagrecer e tal. E quando eu cheguei em Palmas, eu estava no início dessa corrida aí para emagrecer. E aí aqui em Palmas eu conheci o Marcão, né, da MTC. Aham. Conheci a Paula numa corrida, me inscrevi numa corrida aqui. Eu acho que eu fiz acho que foi a Corrida dos Fortes, depois a minha maratona. Aí comecei a conhecer o pessoal da corrida e me inscrevi assim na equipe do Marcão ali. Então a corrida juntou o casal. Exatamente. A gente tem até Por uma aí. matéria de anos atrás aí, que do Dia dos Namorados, eu vou até resgatar isso. Conhecer e tudo mais. E você, Paula? Quem Então- é você? De onde você veio? Como veio parar aqui? Eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu moro no Tocantins desde 1 ano de idade. Então eu não me considero assim, né? Não tenho nem sotaque mais e tal, me considero daqui. E além do triatlo, né? Além do esporte em si,
eu trabalho na Caixa, né? Eu sou executiva do mercado financeiro. Olha aí. Então, sou superintendente da Caixa, trabalho na área... há 5 anos eu tô, né? A última área dentro da Caixa, porque de Caixa eu já tenho um bocado de tempo, uns 23 anos já. E hoje eu trabalho na superintendência da Construção Civil e Habitação. Então, além de tudo, um pouco que a gente faz, isso é um pouco do que eu faço lá. Bacana. Eu até brinco com a Paula de vez em quando, que eu esqueço que ela trabalha na Caixa aqui. Ela é tão skin triatleta, né? É um misto, porque acontecem as duas coisas, né? Muitas pessoas, quando eu entrei na corrida, por exemplo, eu lembro, muita gente me conhecia da Caixa. E hoje acontece um pouco o contrário também, né? Então, assim, a gente é referência às vezes por conta do trabalho e às vezes por conta do esporte. E o mais engraçado é que, antigamente, as pessoas faziam até essa coisa de, tá, mas você é lá da Caixa e você corre, até o jeito de vestir muda e tudo mais, né? E aí o pessoal me via e falava assim, não te reconheci, né? Porque parecem duas figuras diferentes. Mas hoje em dia isso é uma coisa mais natural, porque todo mundo tá correndo, né? Então não tem mais que estranhar. É verdade. O Johnny contou como começou o esporte na vida dele, foi aí uma mudança de estilo de vida, né? Uma busca por isso. E você, Paulo, como é que você chegou no esporte? Então, eu cheguei num momento difícil, né? Como a maioria das pessoas. Quando tudo ficou difícil. Então, eu cheguei por um momento de dificuldade na vida mesmo, momentos, né? Eu, no trabalho, estava com uma dificuldade, um momento ruim, e eu comecei a ficar mal, me sentir mal. Aí eu digo que o problema não vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. Então, além do trabalho, eu comecei a ter problemas pessoais também, e me sentia mal. Estava com depressão, mas não sabia porque naquela época, há uns 14 anos atrás, 15 por aí, não se conhecia a depressão como hoje. Hoje, todo mundo sabe o que é fácil de diagnosticar, você tem informação disso na internet em qualquer lugar. Todo mundo, se você falar, tô me sentindo assim, já dá para ter uma noção do que é. E na época eu não tinha isso, eu desconhecia aquele sentimento que eu estava tendo de desgostar de tudo, de simplesmente não querer fazer nada. E eu percebia que quando eu me exercitava por algum motivo, simplesmente um cansaço, que não somente a corrida, eu me sentia melhor, né? Então, uma amiga, ela me ajudou a diagnosticar, olha, acho que você tá com isso e tal, por que você não vai no médico? Aí eu acabei indo, né? E realmente o médico me receitou medicação, tudo, mas eu não aceitei aquela situação. Falei, não, isso tem que ter um outro jeito, isso não é possível. E aí eu comecei a perceber que quando eu fazia atividade física, mas não necessariamente a corrida, porque eu não corria assim como hoje, não tinha esse hábito. Mas tudo que eu fazia e cansava me fazia sentir melhor. E aí eu comecei a correr. Tinha corrido um tempo atrás, algumas vezes a gente fazia o endurapé. Porque eu tinha esse histórico do endurapé, que é um pouco diferente. Não é só uma corrida, é uma caminhada inteligente, né? Tem guias e em momentos você corre. E aí eu comecei a praticar isso. E aí eu falei, cara, então se eu me sinto bem, eu vou fazer isso todo dia. E aí eu me peguei nisso. Então era... Eita, pra se lesionar. Não façam isso, gente. Não faço. Era uma pílula diária, meio que momentânea, assim. E não tinha uma duração muito grande também. Então eu me lembro que eu acordava e ia para poder conseguir viver o dia, né? E aí eu percebi que eu conseguia controlar com isso daí. Aí, lógico, foi um tempo, né? Isso demora para passar e eu acho que foi como eu consegui vencer aquela doença, né? E então entrou na minha vida de uma forma muito especial e nunca mais saiu. E todas as outras vezes que eu tive uma reincidência, assim, de poder pensar que eu estava me sentindo mal novamente por uma outra situação, eu recorria sempre ao esporte. Então, nunca mais parei também. A atividade física realmente é uma cura para o cérebro, assim. É químico, Exato. o corpo ele vai se ajudando a encontrar outras saídas, né? Exatamente. Então, quando tudo ficar difícil, vai procurar Vai correr. dificuldade no esporte. Vai mais correr, fácil. vai nadar. E aí esses dois começaram na corrida, né? Que eu acho que é o caminho de entrada da maioria das pessoas. Como é que veio o triatlo? Como é que surgiu o triatlo? Pode falar. Eu vou falar porque era no mesmo caminho da doença que eu falei, né? Como eu comecei a correr todos os dias, né? Todos os dias eu queria correr para me sentir melhor, eu comecei a me machucar. Então, assim, eu tive, naquele momento, fratura por estresse dos 2 tornozelos. Eu fraturei um,
Aí, quando eu tava melhorando, tipo, 2 meses eu fraturei o outro por conta dos excessos, né? E depois eu lembro que eu tive um problema no joelho também, que fiquei um tempo aí, o médico falou, você tem que parar um tempo e tal. E aí, nessa de parar, o que que eu vou fazer? Se a única coisa que me dá prazer, assim, que naquele momento tava sendo bacana pra mim, né? Já tava melhor, já tinha passado aquela fase negra, mas sentia aquela necessidade de continuar, de fazer atividade física. Eu falei, cara, eu tenho que conseguir fazer alguma outra coisa. E aí veio a ideia da bicicleta, né? Então, onde eu corria, eu já corria com um grupinho, né? Com uma assessoria. Aí também o treinador me sugeriu, vamos comprar uma bike, então vamos tentar. Aí comecei na bicicleta, porém não sabia nadar, sabia zero nadar. Zero, assim, eu nunca entrava na piscina de casa, assim, não tinha como. Inspiração, Paula. E aí, total. E aí, tinha um grupo que fazia triatlon, e aí eu comecei a ir lá, né, onde eles faziam, porque já corria, pedalava, mas na hora de nadar eu não nadava, simplesmente ficava lá vendo, e todo mundo, vem pelo menos tomar banho. Pô, não vou nem tomar banho, porque assim, não é que eu não nadava, eu não boiava, eu não sobrevivia na água, né? É diferente, isso é outra coisa. Foi quando, mais ou menos, assim? Então, se eu tinha... Vou fazer essa conta de anos que eu vou fazer. 2013, exatamente. Isso, isso, exatamente, Vocês 2013. já se conheciam? Estava A gente começando se se conheceu conhecer. exatamente nessa época. Foi por aí. Morava no Mas vai lá. A minha história foi um pouco menos romântica que essa aí. Como eu falei do Marcão, né? Então, assim, eu vim para Palmas, eu estava 1 ano correndo sozinho. E aí eu vi a equipe do Marcão, eu via sempre eles correndo ali na praça, né? Com a camiseta amarela e tal. E aí eu fui conversar com ele lá para entrar no grupo de corrida, que eu queria já um incentivo, assim. Eu estava correndo 2 vezes por semana, já meio querendo parar. Eu falei, não, tem que dar um gás aí, vamos entrar num grupo e tal, acho que vai ser bom para mim. E aí conversei com ele, queria fazer a corrida, isso foi uma quarta-feira. Falei, queria entrar no grupo de corrida de vocês aí, correr com uma regularidade melhor e tal, e ter orientação e etc. Ele, não, beleza, vem aí, faz o treino com a gente, marcar um cara bacana, né? Aí comecei a correr lá, fiz o treino e no final eu vi a camisa dele escrito MTC, Marcão Triathlon Club. Aí eu falei, mas o grupo é de corrida ou de triatlon? Ele falou, não, o grupo é de corrida, mas tem um grupo que faz triatlon. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, assim, Tô de fiquei bobeira. curioso. Não, fiquei curioso. Tem um amigo meu que faz triatlon e tal, já vi como é que é. Ele falou, vai ter uma prova de triatlon no sábado. Era uma prova que tinha aqui, que era bem organizada, Copa Centro-Oeste de Triatlon. Aí no sábado ia ter, isso foi na quarta-feira. Aí ele falou, no sábado vai ter uma prova. Eu falei, pô, bacana, legal. Ele falou, quer fazer? Eu falei, não, tá doido. Ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, não, não dá não. Ele falou, não, tem uma categoria lá que é para quem nunca fez. É uma categoria de iniciante mesmo, assim. Era metade de um sprint. Então, nadava 375 metros, pedalava 10K e corria 2,5. Eu falei, não, mas não, assim, não tem como, não tem bicicleta, não tem nada, não nado há anos. Aí ele falou, você sabe nadar? Eu falei assim, eu sei girar o braço, mas assim, falar que eu sei nadar, 20, sei lá quantos anos sem nadar. Acho que 20 anos, eu nadava quando eu tinha 10 anos. Ia com minha mãe para natação para voltar dirigindo o carro na volta. Ela tinha um Fusquinha e eu gostava de dirigir na volta. Ela falava, só vai dirigir se for nadar. Aí eu ia com ela. Eu tinha bronquite, ela queria que eu melhorasse a respiração. E aí ele falou, não, vou arrumar uma bicicleta para você, vou arrumar um capacete e você vai lá. Eu falei, beleza, cara. Daquele jeito. Só peguei a bicicleta um dia antes, que era do Cícero. Não sei se vocês conhecem Cícero, o dentista. Não. Não, o capacete foi do Cícero, a bicicleta foi do Diego. Ele nem mora mais aqui. E aí ele me prestou uma calóizinha que ele tinha, e o Cícero me prestou o capacete, eu fui lá, testei, quase caí na primeira vez que eu passei com um pneu fino numa terrinha assim, né? Não sabia que não podia. E aí, cara, isso foi na sexta, no sábado eu fui pra essa prova. Aí fiz a prova, cheguei em segundo, ganhei R$200, eu achei que eu era o cara do triatlo. E aí, O George começou a vida profissional do O George chegou em primeiro, eu cheguei em segundo, ganhei um cheque de R$200, 150 ou 200. Que era muito dinheiro na época. Eu tava nem querendo fazer, ganhei o negócio, falei, não, me achei. Quero fazer isso aqui. Dali eu já saí assim, não, vou comprar bicicleta, vou entrar nisso aqui. Que E aí legal. de lá pra cá, cara, direto. Não deixei mais ele parar. E como é que foi que vocês se conheceram mesmo? Vocês falaram que foi mais ou menos nessa época. Como é que foi isso? Porque hoje, só para lançar a curiosidade, que vocês estão muito tempo juntos, né? A corrida virou um novo Tinder, não sei se vocês estão sabendo.
Ah, a gente tá ligada. Conta Tem essa meia história. azul na palma. Mostra que essa história. Ah, Mostra que isso está há mais tempo do que imagina. Quanto tempo você. Como é que foi esse processo de conhecer e tal? foi mais ou menos nessa época. Eu tava nessa minha época de lesão, de uma, né, de exageros, né? Sempre por conta de excessos. Eu tava numa corrida e fui para tirar foto, porque eu não podia correr, mas eu tinha uma máquina fotográfica, curtia, tirar uma foto e tal. E tava lá, e o Johnny me viu, né? Te vê. Eu não vi ele. Aí eu conhecia muito pouca gente naquela época e tinha um rapaz que morava no meu prédio que eu conhecia, falava com ele de vez em quando ali e tal. Não tinha tanta intimidade com ele. Mas eu tinha visto a Paula e perguntei, Maia, né? Acho que era Maia. É. Perguntei pra ele, quem é aquela ali? Aí ele falou, mora lá no prédio. Eu falei, como assim mora lá no prédio? Ela Nunca mora lá, vi, né? nunca vi. Aí ele falou, não, mora lá, a Paula, tal, ela corre também, mas parece estar machucada e tal. Aí a gente se conheceu assim. Aí eu fui pedir as fotos da corrida. Muito bom. Aí na época era pendrive, né? Aí eu fui pedir as fotos, aí tal. Ela falou, Tinha como passa, mandar online, né? passa lá em casa pra pegar o pendrive e tal. Aí fui lá pegar o pendrive com ela com as fotos. Foi mesmo. Muito bom. Desse jeito. Nesse sentido aí, né? A internet hoje não tá ajudando muito, porque hoje vai tudo online, né? Eu vou te mandar. Ela Manda o não- link que morreu o assunto. Muito bom. E tava falando da natação, então eu não sabia, né? Nadar zero. Que eu falei, eu acabei não concluindo. Comecei a nadar do zero mesmo, porque eu fiquei com vergonha, né, de não poder entrar na água. E aí procurei uma aula lá com o Gustavo Borges, né, porque ele tinha, né, a escola de natação. E eu fui aprender do zero mesmo, assim. Do zero no sentido de não conseguir nem fazer a posição da natação, né? O professor tinha que entrar comigo e levantar minhas pernas para poder eu tentar ficar na posição que eu pudesse tentar fazer o movimento da natação. Então, assim, zero, sabia sair do zero mesmo. E aí, lógico, é difícil, né? É diferente de quem tem a habilidade que é adquirida, igual o Johnny falou, eu nadava quando tinha 10 anos e tal. É muito diferente essa questão da intimidade com a água, né? Então, assim, foi muito difícil, foi vergonhoso. Você sabia nadar, mas complicado. não conseguia boiar, Eu né? aprendi a nadar, assim, nadar mal, mas aprendi a nadar e eu não conseguia boiar, tipo, fazer o movimento de boiar. Então, eu fiz ainda muitas provas. Aí comecei a fazer provinhas, assim, tipo, mas eu não podia parar, porque eu não conseguia boiar. Então, a ideia era Nossa, ficar isso ali, dá uma exatamente. Cheiro, né? Tem um depoimento no Face, se é que existe Facebook ainda. Tem um depoimento no. Se é que alguém ainda acessa lá. A Paula tem um depoimento lá, Raia do Canto, lá no Facebook. Cara, é top demais esse depoimento. Massa. Tem que resgatar isso aí e mandar lá no Salvar, né? Instagram. Isso é muito bacana, Ela- que sirva de inspiração para quem quer aprender a Ela nadar. contando a história com detalhes, assim, que o Gustavo tinha que entrar na piscina para segurar ela, senão ela afundava. E que ela sempre treinava na raia do canto, para ficar sozinha ali, porque, assim, para não atrapalhar os demais. É uma Que massa. E é uma questão de, assim, além, lógico, eu fiz por conta do esporte, naquele momento foi, porque eu queria ser triatleta, né? Mas é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, a natação Total. tem um outro objetivo muito maior, que depois que eu aprendi a boiar, né? Porque só nadar não adianta. E eu fui assim, entender o quanto aquilo foi importante pra minha vida. É como se fosse, libertador. É aquele tipo de coisa que todo mundo deveria, né, saber por conta mesmo de segurança. E o Johnny, ele começou a nadar por causa de bronquite, né? E você faz muito bem para a saúde, faz muito bem para as questões de sobrevivência, enfim, é todo um pacote ali que é a natação mesmo. E no triatlo é muito comum o pessoal não ser tão bom na natação, né? Que é uma coisa que eu percebi Exatamente. depois que eu entrei. A maioria das pessoas tem a maior dificuldade, né, é a natação. É raro quem goste da natação. Às vezes quem gosta da natação no triatlon é quem foi nadador e migrou pro triatlon. Não sendo assim, até pessoas que nadam bem, assim, até razoavelmente bem, mas é sempre a modalidade que a galera não curte tanto. Eu falo que é porque não dá pra conversar. Porque você vai pedalar, você consegue ali, né, faz um pelote e tal. Na corrida você papeia e tal. Na natação é meio solitário, assim, você só conversa quando você chega na... Eu tô treinando Bom. com a Brenda pro 70.3, né? E nós dois viemos da natação. Então foi uma grande facilidade, que a gente nadava quando era moleque, na Tubarão, não sei se você lembra. Lembra? E a gente começou a nadar e agora que a gente... Tipo, a dificuldade dela é na bicicleta e a minha dificuldade ainda é na corrida. Então, mas o grande diferencial nosso nas provas, que faz a gente pegar pódio, é a gente sair mais na frente por causa da natação. Legal. Até hoje. Mas e aí?
quando é que a coisa começou a ficar séria? Né? Porque vocês começaram a fazer a provinha ali e tal, mas como é que vocês começaram a perceber que ter a vontade de fazer um Ironman, por exemplo? Pra mim foi desde o início. Quando ele ganhou o cheque de 200 Quando reais. ele ganhou o cheque de 200 reais. Eu sou meio... Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, assim, né? Achei que ele ia falar competitivo. Cara, sou também, mas eu não acho que eu sou, assim, exageradamente competitivo. Lógico, gosto de ganhar, gosto de fazer força e competir ali, mas não fico bitolado, assim, se eu ganhei, se eu perdi, chateado, assim, não fico. Mas eu gosto muito de treinar. Assim, eu treino ali diário, a rotina. Tanto é que quando a gente viaja, assim, a gente falta demais, assim, de treino. A gente volta pra cá hoje, a gente foi dormir tarde, porque chegamos ontem de viagem, hoje cedo. Já a gente tava na foi ponte. treinar, já. Tava na ponte, A gente viu lá no estrado. Mas comigo foi desde o início. Então, eu comecei a fazer o triatlo no início de 2013. Em 2013, acho que foi maio, eu já fiz o 70.3, já tinha feito. Nossa, muito Já bom. tinha feito olímpico, um short, fiz o 70.3 em 2013, 2014 já fiz o full, eu já saí treinando assim igual... Não siga um amador. exemplo também, tá, gente? Mas eu treinava muito, Então, assim, não foi uma loucura, assim, já direto pro... Com a bicicleta full, emprestada, não. capacete emprestado, não Comprei foi? bicicleta, fui treinando, aí fiz um short, fiz um olímpico, Você passou por todas as etapas. já tinha feito travessia do lago também, aí fui e fiz o 70.3 em Brasília, que aliás foi o primeiro de muita gente, foi o meu primeiro, o seu primeiro, do Georges, Marcílio tinha feito também, Fred, Físio também fez esse 70.3, o Marcelo, Rafael, Exato. assim, muita gente fez o primeiro 70.3 em 2013, né? Então, a galera tava indo, já tava me enturmando ali e fui também, né? Fui na onda. 2014 já fiz um full, cara, e aí fiz um monte de prova de lá pra cá e Vocês sabem quantas provas vocês já fizeram de 70.3 só pra... Eu muitas, tava uns perdendo a 30 conta, aí. se acha 22, 23, 70.3, acho que tava no 23. Eu já tenho algumas a mais, né? Que o ano passado ele 25, fez duas, talvez. que eu não fiz, tava É. de cirurgia. Mas eu lembrei que essa questão de levar um pouco mais a sério é porque antigamente tinha muito simulado de triatlon aqui, né? Então, Tinha. quando a gente começou a treinar, assim, começou bem no começo mesmo, aquilo que eu falei de aprender a nadar. Então, eu, por exemplo, só corria e pedalava primeiro. Então, ainda que eu fizesse só isso, a hora que o pessoal saía da natação, eu saía para bike, então fazia o resto. Depois, quando aprendi, então assim, tinha o simulado Todo de fim de triatlo semana todo tinha. final de semana. Que bacana. Nossa, E gente, vamos era, voltar. Tinha muitas provas aqui, tinha Copa Palma de Tinha. Triatlon, 4 etapas Sesc por ano. Triathlon. Sesc Triatlon, É. acho que 2 etapas ou uma etapa, não lembro. Então, assim, por ano era fácil 5, 6 provas aqui de Exato. triatlon. E aí tinha os simulados todo final de semana. E aí o que acontece? Quando você começa a ver que você vai bem no simulado, então você já acha que você tem chance na prova de ir bem também. Porque, né, a Palmas não é gigante assim, não tem tantos triatletas, você sabe que você vai conseguir beliscar alguma coisa ali. E aí realmente chegava na hora da prova, aí conseguia um pódio e tal. Aí nessa de ir pro 70.3, que vale a vaga pro Mundial, né? Aí eu achei, assim, eu sempre quis ir. Via o pessoal falando, mas achava que era algo muito distante. E aí, no primeiro 70.3 que eu fiz, eu consegui a classificação, mas não estava lá para pegar a vaga. Eu fiquei sabendo depois, tipo, olha, você foi A gente não chamada. tinha essa noção, assim, de que, Não, eu posso pegar sabia. a vaga. Uhum. Era um negócio distante, assim. Exato, era algo que eu jamais imaginei. Fui bem na primeira prova que fiz, né? Mas não era aquela coisa toda e tal. E aí eu fiquei sabendo, me falaram, chamaram o seu nome. Eu falei, cara, não acredito. Aí o que eu fui saber, tipo, o que é exatamente? O que é o Mundial? Aí que eu fui tentar entender. Aproveita e explica pra galera como é que é esse processo. Como é o Mundial? Então, a gente tem basicamente dois tipos de mundiais que a gente já participou. Um deles, que é o mais famoso, que todo mundo conhece, é do Ironman, né? Então, como a gente faz mais a distância 70.3, vou falar da 70.3. É uma classificação de todas as provas de Ironman que ela tem vagas para o Mundial. O Mundial acontece uma vez por ano e cada ano é em um lugar diferente do mundo. Então, geralmente, uma prova
ela classifica 40 atletas. Uma prova tem de 1.000 a 2.000 atletas, mais ou menos. Depende do local e tal, né? Lugares que são mais disputados, outros menos. Mas em cada prova dessa saem 40 pessoas classificadas. Brasília agora tinha 1.600. Isso, 1.600 atletas e tinha 40 vagas. E as vagas são de acordo com a quantidade de inscritos na categoria, né? Então, como é categoria amador, né? A gente não concorre no elite, é por idade. Então, tem ali, a cada 5 anos, você tem uma categoria. E aí, por exemplo, geralmente na minha categoria de hoje, tem 1 ou 2 vagas. Na do Johnny tem mais atletas, aí vai ter 4, 5. E aí, essas pessoas que conseguem essas posições, elas são chamadas para essas vagas que estão disponíveis para o Mundial. Então, por exemplo, esse ano o Mundial vai ser em Marbella, na Espanha, dia 7 e 8 de novembro. E as provas que classificam são as provas anteriores a ela, no mundo inteiro. Então, São Juan, por exemplo, todas valem. E elas vão classificando para aquele evento. Até mais ou menos o mês de setembro, se o Mundial é em novembro. Agosto, setembro, as provas ainda classificam para o Mundial desse ano. Passou dali, as provas que vão acontecendo vão para o Mundial do ano que vem. Então, assim, e aí... É nesse sentido que eu comecei a me interessar pelo negócio. Paulo também é competitivo. Eu assisto, a Paula é mais competitiva que a Johnny. Eu acho que nesse sentido, eu acho que eu sou de querer, não, eu quero mundial e tal. Eu gosto, né? Acho que assim, é um evento bacana e você também acaba indo para conhecer o lugar. Então, lógico, você vai para fazer a prova, mas as melhores viagens que nós fizemos foi em função do esporte, né? E o Mundial leva para lugares muito bonitos, até porque o local tem que ter estrutura, tem que ter essa questão do turismo e tudo mais. E aí a gente uniu aí o útil ao agradável. E nós realmente nunca paramos de treinar. Isso é uma coisa rara, assim. Eu falo que, às vezes, o atleta ele é temporão, né? Eu me inscrevi na prova. Daí vai, treina aquele período. Quando termina a prova, agora eu vou dar uma descansada. Eu não gosto de dar uma descansada. Eu não descanso, senão Eu não engordo. gosto. É o estilo de vida, né? Já é o estilo de vida de vocês. Exatamente. É uma coisa que movimenta a vida, os sonhos, sim, os projetos. Mas o treino, hoje, assim, agora eu tô numa fase que eu gosto muito mais dos treinos do que da prova em si. Houve uma época que, assim, você esperava muito aquele momento da prova. Hoje, não tanto. Hoje, eu já curto mais, assim, toda essa fase de chegar lá. Então, lá é mesmo um momento só para você coroar aquilo que você fez, né? E para poder fazer com que você se dedique mais. Mas o legal mesmo é todo dia você acordar e ter a rotina, assim, que traz aquela... Eu falo que eu preciso cansar. Se eu não cansar... Não presto, entendeu? E as pessoas pagam caro por isso, porque eu fico mal-humorada, então é melhor deixar. E é isso. Ontem eu teve a prova lá do Run Don't Stop, né? E aí eu fiz levinho, acompanhando o pessoal. Aí eu cheguei em casa, gente, parece que eu não fiz nada hoje. Então, não é? É essa sensação. Não pode fazer de novo isso. Não dá pra gastar a prova, sim. Já fiz isso também. Não, mas eu vou mudar. Mas isso que a Paula falou é muito legal, sobre aproveitar a rotina. É aquilo que a maturidade traz pra gente, aproveitar a caminhada e curtir a prova, curtir o objetivo e não só ficar focado naquele objetivo. Exatamente, né? eu vejo muita gente, às vezes, se frustrando por conta disso mesmo, né? De você focar demais num evento. É lógico que eu, por exemplo, até hoje, dependendo do local, se é frio, se é quente, eu fico apreensiva, né? Tensa, isso vai acontecer isso, tem muita descida, vou cair da bike, tem disso ainda. Mas as pessoas apostam muito num evento só. Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu gosto de apostar no meu dia a dia. Então, assim, eu não gosto de focar demais no evento, apostar tudo nele, porque às vezes não acontece. Às vezes seu pneu fura, às vezes você passa mal, às vezes não dá certo. Então, assim, se você focou muito, eu quero muito... Eu sempre falo, eu não tenho grandes sonhos, não. É como se a vida ela fosse acontecendo para mim. As coisas que eu gosto de fazer, elas vão aparecendo, elas brilham aos meus olhos. Mas eu nunca disse, eu quero chegar em tal patamar, ou assim, não miro muito nesse sentido. Assim, prefiro ir vivendo, porque senão você se frustra. E eu sempre digo assim, quer coisa melhor do que as amizades que a gente consegue no dia a dia dos treinos, né? Assim, é como se filtrasse. Parece que o esporte, ele filtra para você exatamente as pessoas que você precisa que estejam ao seu redor.
E às vezes ela filtra para você, porque você precisa, e às vezes ela filtra para o outro, porque o outro precisa de você. Então, assim, às vezes uma coisa que pra gente é besta, já é tão comum, ela é tão importante para alguém que escuta, né? A gente tá aqui conversando sobre um assunto que para nós já é tão, assim, já é maçante, né? A gente já viveu isso e tal. Mas sempre tem pessoas novas ao redor que para elas faz sentido. E sempre tem pessoas que fazem sentido para aquilo que eu preciso também, né? Por exemplo, sou muito acelerada e tal, então você encontra perfis totalmente diferentes que enxergam de uma outra forma, né? Então, muito bom. Isso é muito legal, a gente se complementa em muitas coisas, né, na exatamente. vida. A gente se aproximou por causa da corrida e de repente a gente estava viajando para Itacaré, os 4 juntos, o pessoal do rolê. Né? E tava viajando para Itacaré, tipo, com um rolê completamente aleatório, pessoas completamente distintas, enfim, Isso. e deu tudo certo, né? A gente tem uma amizade aí que é para sempre. Agora você tá falando do Mundial, aí são 2 tipos de mundiais, né, que você falou. Tem essa. Sim. E aí qual que é o segundo tipo? O que a gente já participou hoje chama. Como é que é o nome hoje? Era ITU? PTO. PTO. Na verdade, que é um mundial de triatlon que não é da marca. Porque quando a gente fala em Ironman, a gente está falando da marca Ironman, né? Então, assim, é porque a marca ela é muito forte. Então, ela conquistou essa coisa. Quando fala em mundial, você lembra de Ironman. Mas existe o mundial de Ironman como se fosse o oficial. Como se fosse a Copa do Mundo do triatlon, né? E a gente teve em duas etapas já que a gente fez. A gente foi... Lausanne. Isso, Lausanne, a gente fez sprint, porque na época a gente classificou no sprint, então fizemos em Lausanne, na Suíça, e depois a gente fez em Ibiza. Que 2022. já foi o longo, né? A Long gente classificou lá na Bahia, né? Lá em Porto Seguro. Lá foi um 70.3 que classificou para um long distance, que era uma distância maior. Lá, é um long distance em Porto Seguro que classificou para a maior distância em Ibiza. Que foi top demais. Esses aí são, assim, é lá que você vê a nata do triatlo. Exatamente. Os Brownlee, Blumenfeld, assim, eles participam desse campeonato. Antes deles migrarem para o Ironman, né? Eles sempre participam desse ITU. Desculpa. Vamos aproveitar aqui essa pauta das provas. Qual a prova mais marcante, Johnny? Tem muita. Escolhe 3 aí para contar pra gente. Vou falar de mais emocionante. A travessia do lago aqui de natação, Jura? eu acho uma prova emocionante. Assim, toda vez que eu faço, que eu atravesso o lago, que é uma eternidade. São 8 quilômetros, né? Eu olho para trás e falo, não, eu não fiz isso aqui não. Essa é muito marcante. Vou te falar que assim, o Ironman Full foi bem legal, tudo, mas não foi uma coisa assim que me emocionou tanto. E os 70.3 eu acho que já fiz muito, né? Não é uma coisa assim que me cativa tanto, mas o meu primeiro sub-3 na maratona foi emocionante, chorei pra caramba na chegada, era uma coisa que eu queria muito, e assim, eu já corria corridas curtas bem, na velocidade que precisava, né? Que se eu mantivesse, eu conseguiria correr uma maratona sub-3. Mas, assim, a minha distância de maratona, ela estava muito longe ainda de fazer o sub-3. Então, assim, eu treinei bastante, assim, seguindo a risca, a planilha, para tentar fazer o sub-3 e deu certo. Foi lá em Porto Alegre a primeira vez, que eu fiz 2 horas e 57. 2 horas e 57, assim, o final da maratona, quem já correu maratona sabe que, assim, é dolorido. E, assim, aí você junta aquela dor ali com o objetivo concluído, que era fazer sub-3, você me emocionou demais. E a outra foi a outra maratona sub-3, que foi Chicago, que foi a Essa última. foi recente. Essa foi recente, que eu consegui baixar 10 minutos do meu recorde, né? Que eu fiz 2:48, que também foi, assim, em decorrência do treino. A gente está treinando já numa velocidade maior, as distâncias longas, e fazendo o ciclo todo certinho, e que no dia deu tudo certo. E assim, aí foi bem emocionante. Assim. Que legal. E para você? Então, lembrando aqui, uma prova que foi bem diferente, assim, não pelo resultado, foi o Mundial de Nice,
porque era uma prova muito bacana, assim, bonita. Você ia nadar e aí aquele mar lindo, sabe, transparente, você conseguia ver tudo. Então, ao mesmo tempo que dá aquele medinho, mas foi muito legal, assim, um lugar muito bonito. Mas depois a gente tinha a bike, né, que era um percurso totalmente desafiador. E quando a gente viaja, a gente não gosta de ficar. Quando dá, a gente não carrega as bikes, né? Gosta de alugar para poder viajar e ficar mais tranquilo depois, porque o tal do carregar bike ninguém merece, né? E eu lembro que eu peguei uma bike emprestada para fazer a prova e era muita subida e depois muita descida, né? E apesar da subida ser mais difícil por conta da força, mas a descida é muito mais ainda por conta do medo. Então, assim, era uma altimetria de 1.600, não era, Johnny? Acho que era mais ou menos isso. Nossa Então, era algo Senhora, assim. é, Era, 30 exato. quilômetros de subida Exato. íngreme, assim, né? Tipo, E aí e na descida, além da hipotermia, do frio, né, por causa do vento, tinha essa coisa de eu estar com uma bicicleta que não era minha, que eu não tinha, né, a habilidade do freio e tudo mais, e de me trazer muito medo mesmo, medo de cair, porque assim, uma coisa é você pedalar e fazer força. É um esporte. Quando você vai, não, eu tenho que seguir potência, velocidade média, fazer força é outra coisa, porque quando você está fazendo força e você não dá conta mais, você para de fazer força, é natural, né? Agora, quando você está descendo e você não consegue frear no nível de descida, é desesperador, porque assim, igual eu falei, além do frio, tinha a questão mesmo de lugares que você fala assim, meu Deus, vou morrer aqui. Então, assim, a prova é muito difícil. Eu até digo que é sério, porque eu falo, e aconteceu nessa prova, nesse mundial, eu passei por uma atleta que tinha batido na rocha, porque eram várias curvas, e aí tinha rocha ou penhasco. E acho que ela não conseguiu frear, ela bateu na rocha e eu passei por ela e ela já tinha morrido, né? Então, assim, existem coisas difíceis. Eu até fiquei pensando, falei, meu Deus, como que coloca, né, um evento? Mas acontece, é normal. Então, foi desafiador nesse sentido, emocionante. E eu lembro que quando eu desci da bike para correr, tipo, qualquer coisa que acontecesse para mim tava bom. Se eu fosse bem, se eu não corresse bem, não tinha problema, porque eu tinha sobrevivido àquele pedal. E eu lembro que eu corri super bem, super feliz, assim, de estar viva ali, né? E assim, mas muito por conta também não da responsabilidade, mas da falta de noção de fazer uma prova naquele nível com uma bike que não atendia, né? E igual o Johnny falou, eu também acho, a travessia do lago é algo, até por conta da minha dificuldade com a natação, mas são muitas horas numa mesma posição. É diferente do triatlon que você tem uma dinâmica. Então, passou a fase da natação, né? Agora passou a fase da bike. Não, só falta correr. Não. Na travessia do lago, é assim, cara, não acaba aqui. Não acaba. Não acaba. E assim, seu braço não levanta mais. E aí, quando você termina, que você vai ficar em pé, que aí você ficou... Dá uma tontura. Exato. E é muito emocionante. É uma prova nossa, né? Que tem todos os anos. Eu já fiz ela 5 vezes. Esse ano vai ter, né? Não Vai, esse ano vai ter, eu quero fazer. Quero fazer. Não dá tempo de treinar, não. Mês que vem, hein? Eu acho que eu vou fazer revezamento. Não sei, cara. Então, mas que é muito emocionante de você olhar, porque a gente vê o lago assim, você vai às vezes, né, fazer um passeio de barco, de lancha, passa na ponte de carro, ou você corre na ponte, que a gente usa muito ali, e assim, é impossível, quando você olha e fala assim, meu Deus, é impossível pensar que eu nadei isso tudo, então é muito emocionante mesmo. Aquela prova que a gente fez, que eu encontrei com vocês da Copa do Brasil, de natação, de águas abertas. Sim. Nos primeiros 600 metros, que tipo, acostumado a nadar com distâncias menores, eu via a boia, chegava na boia. Nessa eu nadava e não chegava na boia. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer bem aqui. Aí não tinha ninguém, que tipo, só tinha uma pessoa em cada boia. Ou seja, eu tinha que chegar na boia de qualquer jeito. Aí comecei a ficar desesperado, essa questão de sobrevivência. Aí depois que eu falei, cara, eu sei nadar, não preciso ficar nessa noia. Não, mas acontece. Aí foi o meu primeiro teste mental, assim, pro meu grande objetivo. A fobia na água é diferente, né? A fobia na água Pois é que diferente. se você parar, você morre. Não tem na bike, você para, tá ok. Se na corrida, você para, tá ok. Na natação não tem como você parar. E a gente teve aqui várias provas. Eu mesmo, quando eu comecei, igual eu falei, quando eu comecei a nadar, a minha primeira travessia do lago foi assim. Eu saí para fazer 2K, porque a gente saía daqui, hoje em dia ela sai de Luz e Mangues e vem para cá, né?
O ônibus leva a gente volta nadando. E na época não era assim, você ia. Então, eu falei, vou nadar 2K e paro, porque eu ia pelo aterro, né? Você vai no aterro, então você para e tal. E eu tava com um colega muito maluco meu, o Diego Luciano, e ele falou, vou com você, porque ele também não nadava nada, né? Nada, assim, eu Sempre e tem um ele, os maluco, dois né, nessa juntos, história. cara, Sempre tem um pra falar negação bora. de triatlo. Sempre tem um pra falar bora, né? E aí a gente foi, não, vamos 2K. Aí fomos 2K. Quando terminou 2K, todo mundo indo, falou, não, vamos mais 2K, né? Vamos mais um pouco. E aí foi. Aí quando deu 4, paramos. Aí depois falei, cara, estamos aqui, vamos mais um pouquinho. Aí fomos até a ponte, né? Quando chegou na ponte, aí a gente parou, eu falei, não, agora não. Acabou, né? Tipo, não vou passar a ponte, é diferente. Você não tem aterro na ponte, você só tem a correnteza e tal, que é mais forte e tal. E aí o Diego falou assim, eu vou por cima da ponte, andando, e depois eu quero nadar o resto. Eu falei, cara, e aí passou alguém e falou assim, o que foi? Eu falei, não, agora eu não vou, porque eu não sei boiar e tal, só sei nadar e tal. Não, vamos, a pessoa tava de caiaque. Aí a pessoa falou assim, não, vamos que eu te acompanho. Caiaque. Aí eu falei assim, como assim? Vamos? Que eu falei, não, vamos, né? Se me acompanha, eu vou. Qualquer coisa eu pego né? Não era caiaque, não, era o stand-up ainda. E aí eu fui, cara, só que assim, não tem como a pessoa te acompanhar. A pessoa tava acompanhando um monte de gente, né? Uhum. E eu lembro que nesse dia eu falei, morri. Porque, assim, eu já tava muito mais cansado do que o que eu imaginava de correr, de nadar 2, que era o que no máximo eu nadava, para nadar 6, já tinha nadado 6. E realmente a correnteza levava mais, então você ia entrando para dentro da ponte, assim. Eu olhava e falava, nossa, aí comecei a lembrar da minha filha, falei, vou morrer bem aqui. Foi um dia muito assim. Quando eu terminei, que eu consegui terminar, e o braço esquerdo já com cãibra, eu lembro que era o braço esquerdo e a perna direita. Eu tinha cada um membro de cada lado com cãibra. Quando eu terminei, tranquilo. Quando eu terminei, eu parei no outro lado da ponte e eu chorei. Assim, parei e chorei, assim. Mas é uma responsabilidade, não é algo que eu acho que tem que fazer. Explica pro público. Aí eu Tá cheio de coisa pra não ser feita aqui. Explica pro também, espectador eu que acho não que é pra tem fazer. E aí finalizei, parei de chorar e fui mais um K, né? Então, assim, aí depois, nos outros anos, aí já sabia, já tinha um pouco mais de noção. E aí foi menos perigoso. Tá, vocês já perderam a conta de quantos Irons vocês fizeram? 70.3, full, mundial, sprint e tal. Mas agora vocês tiveram uma última experiência competindo lá em San Juan. É San Juan que fala? Isso. Como é que foi essa experiência lá? Depois de tanto tempo, tem alguma coisa nova? Eu vou falar a minha experiência, o Paulo vai falar dela, que acho que foram experiências completamente diferentes. Não, eu gostei demais da prova. Com certeza, toda prova é uma experiência diferente da outra. No meu caso, eu vou muito melhor numa prova fria do que numa prova quente. Uma prova quente, meu batimento cardíaco sobe, eu não consigo correr tão bem, né? Hoje em dia eu já consigo controlar, né, e manter o pace até o final ali da corrida, mas antigamente eu quebrava demais. Então eu começava num pace que eu achava que ia segurar e quebrava no meio, assim. Lá pelo quilômetro 10 eu já estava engatinhando já. Hoje em dia eu consigo controlar, mas quando é no frio, não. Se é a prova no frio, eu vou bem melhor. Então já consigo, Mesmo treinando em Palmas. mesmo treinando em Palmas. Tem gente que fala que, se você Corre treina num Palmas, lugar né? quente, você corre em qualquer lugar. Cara, pra mim não é assim. Eu não consigo, assim. Eu sinto dificuldade aqui quando tá quente e sinto dificuldade em qualquer lugar quando tá quente também. É difícil achar um lugar quente igual aqui, mas para mim é bem melhor correr no frio. Então a prova lá estava frio, tava um clima frio. Achei a natação foi numa represa, né? Bem legal, assim, o visual e tal. O pedal, gostei demais também. Tudo, para mim a prova foi perfeita, tudo redondo, corri bem pra caramba, Tão peguei perfeito vaga que é. mundial. Então, peguei uma vaga. E tinha muito atleta forte também. Assim, a prova tava tipo Brasília, assim, bem competitiva. Nadar em represa é melhor do que no mar? Porque tem gente que fala que é mais leve, no mar é mais tranquilo. Eu senti mais pesado. Eu senti mais pesada a água, mas o legal que eu falo é o visual. O visual lá era bem legal, né? Mas De depende, cima ele falou em relação à dificuldade. É porque assim, É, no mar então, é mais a água- fácil se não tiver onda, muito forte, né? Então, assim, no mar vai ser mais fácil, que eu acho que é o que ele quis falar. eu porque entendi mais que fácil. foi isso que ele falou. entendi. Mas a água estava mais pesada. É. Eu respondi que a água estava mais pesada, mas o que eu mencionei que eu achei bom foi o visual Aham.
da montanha ali, da represa. Isso Você é legal. consegue ver também as boias, porque no mar, às vezes, por conta da onda, Você não apesar vê, da né? água ser mais leve, você não enxerga. Então você tem que ficar muito levantando o pescoço e tal. No lago você já não tem esse problema, né? Que você visualiza todas as boias. Eu não cheguei a ver as boias de Brasília. Se você pega um sol contra, No sol, você aham. realmente não Isso. enxerga. Tem Na hora que eu vi, eu dificuldade. tava entrando nas pedras lá. Falei, meu Deus do céu. A última prova que eu fiz. É. E aí você ficou em que colocação que você Fiquei conseguiu? nono. Nono. Aí você conseguiu a vaga. Consegui a Nono. vaga. Já é o seu 7º mundial? Aí então, eu tava fazendo até conta, eu nunca tinha contado isso não. Mundial foram 7 classificados, né? Aham. 7 classificações, mas a 2 eu não fui. Ah, tá. Austrália a gente não foi e Nova Zelândia, Zelândia. que foi ano passado, a gente não foi. A gente decidiu não ir, exatamente. E como é que foi pra você a prova? Bom, eu fiquei o ano passado sem competir, né? Que eu fiz uma cirurgia de menisco. Então eu perdi 2 provas que o Johnny fez, eu fui para assistir, então foi. Tava numa expectativa grande de fazer essa, até porque eu quebrei o pé em dezembro, né? Bem no finalzinho do ano. E numa bobeira, torci o pé e quebrei. Então, de dezembro para abril, eu tinha muito pouco tempo, de janeiro praticamente, né? Que foi quando eu descobri que estava quebrado. Eu tinha 3 meses só para voltar a treinar e conseguir fazer o 70.3. Então, eu tive um ciclo muito curto para conseguir, né? Mas mesmo assim, isso não foi um grande problema. Então, eu tive ali 1 mês e meio, uns 50 dias de ciclo mesmo de treino que eu consegui começar a correr de novo para poder fazer. Mas para mim, prova fria é muito difícil. Então, Ao contrário. tava exatamente, por conta da hipotermia, assim. Eu tenho muita dificuldade com frio, até porque quando você sai da água, e a água ela não estava fria, o problema não era esse. É que quando você saía da água, a represa ela ficava em cima das montanhas. Então, quando você começava a descer, a bike começava primeiro descendo, depois tinha subidas e tal, mas no começo você começava descendo. Então você esfria muito por conta do vento mesmo, já estava frio, né, pra mim, e isso foi difícil. Então, assim, foi uma prova que eu não consegui curtir, porque eu já saí da água sentindo frio, tentei ainda não colocar o corta-vento, porque eu sabia que depois também esquenta, então não adianta você querer vestir demais, porque vai esquentar, e você não vai aguentar, que você vai ficar transpirando demais também. E aí eu levei o corta-vento comigo e não deu outra. Quando eu comecei a descer, tipo, passei 1 quilômetro, eu já tive que parar pra vestir. Porque assim, já tava com luva, que eu vesti na transição, manguito. E eu falei, cara, se eu não botar o corta-vento, aí eu vou parar a prova agora. Tipo, porque eu já comecei a tremer, não conseguia segurar a bike e tal. Aí parei, vesti o corta-vento e aí fui embora. Melhorei, né? O corta-vento, ele ajuda muito nessa situação. E aí, assim, era uma prova legal, visual super bacana, mas eu não curti. Eu não consegui Não olhar, curti, pô. porque assim, quando eu comecei a passar mal do frio, aí começou a esquentar demais, que o sol saiu, e aí aquela coisa, né? Eu falei, cara, agora começou a esquentar. Aí comecei a tirar a luva, aí bota a luva dentro da roupa, aquela ajeitação toda. Eu falei, não, com o corta-vento agora não dá mais, já tava transpirando muito. Aí eu parei a bike para tirar o corta-vento, que não tem como tirar. Aí fui perdendo muito tempo. E eu fiz a feiura de jogar a minha luva no chão, né? Eu joguei minha luva no chão e o guardinha me pegou e me penalizou. Ele me deu um penalty box. Com razão, eu falei nada. O cara ficou gritando lá na minha cara. Eu falei, não, tá certo, né? Joguei a luva. A luva novinha, novinha. Tinha comprado a luva pra prova. Eu falei, alguém vai pegar aqui e vai usar. Mas não. Ele me colocou no penalty box, né? E aí você tem que parar mais 2 minutos antes de você finalizar a bike. Então, assim, foi muita... Parei muito. E aí, essa situação toda me fez com que eu não curtisse muito essa etapa da prova. Saí para correr, e aí o meu problema estava sendo a corrida, por conta das lesões, esse medo, né, de pisar do joelho de um lado, o pé do outro. E aí eu saí com bastante medo, assim, de acontecer alguma coisa. Mas eu falei, cara, se eu não correr bem aqui, o que eu vou fazer bem nessa prova? Já nadar no lado bem. Pedalei muito mal. Vou fazer o quê? Eu falei, vou tentar fazer tudo que eu puder na corrida. E assim eu fiz. Então, eu fiz uma corrida muito boa. Foi uma das minhas melhores corridas dentro do 70.3. Corri no mesmo ritmo do início ao fim. Sentindo muita... eu senti dores porque eu tenho pouco tempo de treino. Igual eu falei, 1 mês e meio de preparação de corrida para um 70.3 é muito pouco volume. Eu comecei correndo assim. Eu corria 3, depois 5, depois 7. Então, eu não estava treinando o volume para chegar na prova. Então, não foi muito fácil, mas eu consegui um pacer, né? No meio da prova, eu achei um cara que estava correndo no ritmo que eu queria terminar a corrida. E me ajudou muito, porque, assim, já estava sentindo muita dor,
E eu já estava, assim, bastante... Não consegui tomar gel nessa última etapa, assim, já estava com o estômago bem embrulhado. E aí me ajudou. Eu falei, cara, eu vou colar nessa pessoa aqui até onde der. Porque se eu conseguisse correr, já estava isso no quilômetro 11, mais ou menos, que eu comecei a sentir, assim, que não ia ser muito legal. Aí eu falei, se eu conseguir correr mais 5 com ele, já me ajuda. Porque aí eu corro 5 bem, depois eu me arrasto o resto. E por incrível que pareça, eu consegui correr do mesmo ritmo até o final. Então, assim, foi muito bom. Mas eu cheguei, e passei mal de novo, né? Aí eu tive hipotermia de novo quando eu cheguei. Eu parei, acho que, sei lá, eu ainda não sei. Inclusive, eu com tantos anos de experiência que eu tenho. 23, eu acho, provas, 22 ou 23, tem que contar. Essas coisas ainda acontecem. Pode acontecer com todo mundo. Então, assim, eu não sei o que anda acontecendo comigo nesse sentido. Toda prova fria eu tenho isso. Então, eu cheguei, foi 3 minutinhos o tempo de eu procurar o Johnny. Na hora que eu vi o Johnny, do jeito que eu fui, eu já fui deitando no chão. Deitei no chão, não conseguia falar, era sim ou não, só que eu conseguia responder. Tremendo, tremendo. Aí me cobri com as toalhas e aí, assim, por sorte, o sol saiu. O sol começou a abrir. E aí eu comecei a esquentar, mas eu fiquei ali uns 40 minutos para tentar me recuperar. Então, eu fiquei uns 40 minutos no chão, não conseguia levantar. Aí eu não queria também ir para o pronto-socorro, porque eu falei, não vão conseguir me esquentar lá. E aí não foi, assim, legal, né? Mas lógico que valeu super a pena, né? Eu consegui fazer uma prova toda, depois de ter ficado tanto tempo com todos esses problemas e tal. Foi legal, mas lógico que eu não curti a prova, né? E fiquei em 7º na minha categoria, né? E não foi ruim. Meu treinador falou que eu fiz uma boa prova, mas eu não fiquei satisfeita, eu sou dessas. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu fui, curti a prova, qualquer coisa tá bom, nossa, todo mundo falou, meu Deus, você conseguiu depois, né, de tanto tempo e tal, assim, tanto tempo. Pé quebrado esses dias. E aí eu... Sim, uma super superação. Então, e aí eu sou um pouco, eu tenho que aprender, né, a me sentir mais grata por esse tipo de conquista. Que querendo ou não foi. Porque lá quando conquista eu mental, conquista física. Mas eu tenho esse probleminha, aí, sabe? A Paula parece que tem uma competição com o Marcelo na hora que começa a gravar os dois. Eu já vi um negócio assim. É bem competitivo. Fê, vamos aproveitar essa pauta e falar de perrengue? Boa. Johnny, qual é o perrengue da sua vida de triatlo? O maior deles. Mas agora você me pegou. Tem que... Tá sempre bem. Será que o Júnior não sabe se certo? Não tô lembrando. Vamos perguntar pra Paula primeiro, enquanto eu lembro. Além desse, né? Além da hipotermia. Eu acho que, assim, é uma coisa muito difícil que eu demorei muito para conseguir fazer, foi fazer xixi durante a prova. É um perrengue, porque você fica numa situação que você, tipo assim, sua bexiga tá cheia, né, acontece, e durante o triatlo, prova longa, você não para fazer xixi, ou pelo menos não é para parar. Lógico que você pode parar, todo mundo pode parar, pode ir procurar um banheiro e ir, né? Mas a maioria dos atletas, para não perder tempo, fazem, né? E eu me lembro de uma prova que eu tentei, não consegui na bike, não consegui. Aí, quando eu cheguei para a transição, eu sentei na cadeira da transição, né? E aí eu falei, cara, é aqui. Ou eu vou ter que sair para ir no banheiro, ou enquanto eu calço para não perder tempo das outras coisas, eu vou fazendo aqui. E do jeito que eu fui fazendo, foi aparecendo, assim, né? Cadeira e essa colega. Mas assim, você acha que os outros estão ligando e ninguém tá nem aí. Tá nem aí. E aí eu fiquei super constrangida com aquilo. Eu falei, nossa, né? Que horrível e tal. E ninguém nem ligou, acho que as pessoas nem viram. Até porque se alguém fizer isso perto de mim, eu não vou ligar, né? Mas assim, para mim foi uma situação bem... Mas hoje eu já tô expert nesse. Aí conta como é que é a tática agora. Eu vi um post hoje, a menina falando, não, eu só levantei ali e tal. Eu falei, cara, no meio da bike, aí depois joga água. Eu lembrei de um perrengue. Teve uma época que eu tive síndrome do intestino irritado, vocês sabem o que é isso? Eu fiquei 3 meses com diarreia direto, assim, sem... de estresse, né? Foi na época que minha filha nasceu e tal, e eu longe. E aí eu fiquei com essa síndrome do intestino irritado e fui fazer a maratona de São Paulo. E aí, meu amigo, no meio da prova, dor de barriga, assim, sem fim. É um negócio que você não consegue controlar direito. Aí, assim, fui no posto, Ipiranga lá, né, consegui tudo, mas eu ficava, assim, passei bem mal, assim, né? Mas conseguiu concluir? Consegui concluir. E o jeito que deu. As duas coisas na prova, assim, eu também. Mas foi uma época, foram 3 meses difíceis, assim, né? Teve uma prova no César Mar que
Eu não lembro que prova foi essa, Era mas era, curtinha, era 6K. era 6K, 2 voltas no César Mar ali. Do jeito que eu passei na linha de chegada, eu já fui direto pro banheiro, fui correndo. Assim, porque assim, era muita dor de barriga. É um negócio assim. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que povoa a mente de muitos palmenses. Principalmente quem segue o casal e se pergunta, parece que a rotina de vocês é super encaixadinha. Tem perrengue com rotina de treino e a programação de prova e as responsabilidades demais da vida, de trabalho, de outras coisas? Então, não, assim, o único perrengue, aliás, o único problema em relação a isso, sim, eu gosto muito de treinar com o Johnny, né? Mas nem sempre é possível. Eu gosto de treinar junto com ele, no pace dele, né? Na velocidade dele, não. A gente treina junto, sai para treinar todos os dias junto, praticamente as modalidades todas, no mesmo horário e tal. Mas às vezes a gente não consegue fazer junto, porque ele é mais forte, lógico, né? Eu fico chateada. Então, isso é uma coisa que às vezes eu percebo assim, que eu chego a ser ridícula, sabe? Eu tô chateada porque eu não consegui e tal. Não, mas aquela hora você podia ter esperado e tal. Eu falei, como é que Fica brava. Fala, não, vamos junto. Então eu falei, amor, preciso fazer meu treino. Você fica não com daí você. que surgiu a rivalidade com o Marcelo tá sempre junto. Exatamente. Aí vai os dois, ele não precisa mais de mim no começo, né? Ele precisava mais de mim e tal, agora o Marcelo. E eu acho que em relação à rotina, cara, tem muito disso, assim, o Johnny... eu acho que hoje ele tá bem nesse ritmo de tanta coisa, porque tem a loja, né, tem a empresa e tudo mais, e eu vejo que ele teve que mudar muito nesse sentido, porque eu acho que antes ele tinha mais uma rotina mais tranquila, assim, não, estou treinado, depois vou tomar meu café, depois vou trabalhar e tal, e hoje as coisas elas acontecem assim, todas ao mesmo tempo, então a gente tá às vezes ali no treino já falando do que a gente vai fazer depois, e eu já falo, eu vou ter que sair tal hora, nós vamos ter que chegar a tal hora, a gente vai ter tal coisa para fazer, hoje tem não sei o que e tal, então assim, mudou bastante, né? Mas eu acho que a gente tá se entendendo bem, né? Naturalmente não é do jeito que eu gosto. Eu gosto de fazer tudo mais tranquilo. Né? Você tem cara de ser Eu gosto de tranquilão. fazer mais tranquilo, mais bem feito, mais tudo certinho. Paula já é um furacão. O negócio é fazer. Para de inventar coisa e me levando pra tudo e eu vou atrás e tem que ajudar e ela quer fazer, ganhar o mundo, né? E eu tenho que ir. E não para de inventar coisa. E não é planejado. Mas não tá ruim, né? Não posso falar que é ruim, assim, não, é cansativo. Acredito até que eu tô me saindo mais ou menos bem, né? Tá sim. Não, e assim, Tá aprovado. com certeza, há anos. Não é muito planejado. Não é que eu fale assim, esse ano eu quero fazer isso, eu quero chegar aqui. Não. É tipo, as coisas são muito instantâneas. Vai assim, surgindo né? e... Vai surgindo, a ideia surge a todo momento. Inclusive, eu tive um que agora, no final, nós vamos combinar uma ideia. Tá bom. Não deixa eu esquecer. No nosso grupo do marketing lá, quando a Paula escreve, tive uma ideia, ela já te espera. E é muito assim, nesse sentido de ter a ideia de querer fazer aquilo acontecer. Não é necessariamente algo planejado. Eu não gosto muito de coisas planejadas a longo prazo, tipo o Johnny. E aí quem planejou que se adapte. E aí, mas ele vai me ajudando a organizar, né? A empresa mesmo foi muito assim. Eu acho que eu fui tocando e o Johnny falou assim, calma, beleza, é uma empresa, mas eu tenho que organizar. E ele vem me ajudando nessa Você faz, ele vai organizando. Ele vai parando atrás. Tipo isso. Era a minha próxima pergunta. Como é que surgiu a ideia de montar a empresa, a loja e tal? Que já tá que são referências na região já, né? Tipo, talvez até no Brasil. Como é que surgiu essa... Assim, quando eu tava fazendo triatlon, eu comecei a fazer propaganda de algumas coisas no Instagram, né? Aleatório, porque assim, meu trabalho sempre foi outro e tal. Mas fazia essa parte mesmo de marketing, de alguma coisa, alguma marca esportiva, roupa e tal. E aí chegou num ponto que eu tinha várias marcas que eu fazia propaganda. Era da comida, era de roupa, era basicamente coisas que eu usava. Mas assim, como no esporte, na vida, a gente usa um monte de coisa, quando eu vi, eu tava cheia de coisas para trabalhar. E nesse meio tempo aí, eu comecei a fazer propaganda de uma marca, que é a On, é uma marca de tênis, né? Acho que todo mundo já conhece. E começou a dar muito certo. Tipo, tinha muito retorno, assim, de pessoas interessadas, querendo comprar o tênis. Inclusive, foi meu primeiro tênis de corrida, comprado nas mãos da Paula. Então... Meu vermelhinho, saudoso. Ele fez sucesso, aquele tênis. E aí, a gente começou a perceber isso, né? Eu não fazia só propaganda, a gente começou a ser procurado para poder comprar e tal. E foi aí que surgiu a ideia de realmente fazer isso virar uma loja.
E para mim foi muito bom, porque eu confesso que, assim, tava um pouco até cansada de fazer essa parte da propaganda e o negócio não ser meu, porque parecia que você não conseguia, tipo, Você tava beleza. entregando para outra pessoa, né? E também você não tinha o controle do negócio. Então, assim, onde que acha isso? Então, você tinha que ficar dando informação de uma coisa que não era sua. E foi muito legal, porque eu abri a loja com coisas que a gente usava, que a gente conhecia, e eu acho que o que ajudou muito foi porque a gente tinha uma grande experiência de anos dentro do esporte. A gente sempre viajou bastante, viajava até para fora, comprava coisas lá fora que às vezes não achava aqui, principalmente não em Palmas, né? E trazia, então a gente tinha acesso, conhecia, comprava muita coisa que não era bom também, então aprendia também o que não era bom. E esse processo ajudou muito a gente a poder dar essa consultoria para as outras pessoas. E aí a loja nasceu. E ela nasceu uma loja que era para ser algo pequeno, tipo, não, vamos então aproveitar que já, né, a gente já treina, já estamos dando tanta informação, né, e vamos abrir a loja. Mas a gente realmente não imaginou que fosse crescer tanto, assim. Foi uma surpresa para nós, e a maior surpresa que eu acho hoje, que eu vejo hoje, é o quanto realmente a loja ela se tornou referência nessa questão de ser uma loja especializada. E isso existe dentro das lojas de produto esportivo, dentro do nosso segmento, que é o tênis, né? A gente não vende só tênis, a gente vende tudo de corrida, mas basicamente nas marcas de tênis, que são as mais importantes, existe um segmento que se chama especializado em corrida. E só 5 lojas no Brasil são consideradas especializadas em corrida. Então, lógico, você tem um monte de loja que vende tênis de corrida, mas que são especializadas e as marcas todas consideram isso, são só 5. E nós somos uma delas. Existem 3 em São Paulo, uma em Curitiba e uma em Palmas, Tocantins. Que bacana! Isso significa o quê? Que só essas lojas recebem determinados produtos. Então, existem, lógico, produtos que estão no site das marcas, mas que eles só estão nessas 5 lojas. As outras não podem acessar. Exatamente porque são produtos mais tecnológicos, produtos mais caros, que a pessoa não pode fazer o investimento sem receber aquela informação correta, né? Então, assim, você vai vender um tênis de placa de carbono, você precisa informar para aquela pessoa se aquele tênis vai ter serventia para um iniciante, se não vai. E as marcas só confiam esse produto para quem tem experiência com o mundo da corrida, para quem tem responsabilidade com a informação, para quem faz um marketing adequado da marca. E a gente tem conseguido, né, chegar nesse nível, assim, que para a gente está sendo muito gratificante. Como cliente, a gente percebe que há um entendimento de todos os vendedores, que todo mundo conhece a marca, que todo mundo conhece do negócio. E isso é muito bom, porque ajuda a gente é uma consultoria mesmo. Então a gente tipo, vai escolher o tênis, esse tênis é bom para isso, esse tênis é muito bom. A experiência que a loja proporciona, parabéns para vocês, é justamente essa, é muito, muito bacana. Foi uma forma, tipo, eu comecei a correr tem um ano. A Paula Rovani Sports ajudou nesse processo. Isso é muito, muito, muito legal. E é bom ver isso reconhecido, né? Para além da comercialização de artigos esportivos, vocês são referência até para apoiar os eventos esportivos da cidade. A gente percebe que vocês estão sempre ali apoiando os eventos, as novas iniciativas. E isso tem fomentado muito esse tipo de evento na nossa cidade. E a gente só agradece, né, também. Eu acho que vocês são responsáveis por esse novo boom na corrida, assim, de certa assim, forma. O que eu percebi? Eu também tinha uma sede de conseguir encontrar um sentido para tantos anos de treino, assim, sabe? Quando você... são muitas horas de dedicação. Quando você pensa que você treinou 13, 14, 15 anos e fez várias provas, e eu falava isso pro Júnior já, cara, tipo, será que não consigo parar? Isso é loucura? Jogar isso fora. Exato. E aí a loja, ela veio exatamente para me responder a minha pergunta. Por que eu faço isso há tantos anos? Eu encontrei um ótimo sentido. Lógico que, além da saúde e várias outras coisas que elas me beneficiaram, mas a gente conseguiu, através da loja, entender... achar o sentido. E aí, quando começou essa questão dos eventos e dos projetos, foi muito nesse sentido também, porque a gente consegue realmente apoiar eventos, a gente consegue patrocinar alguns eventos, a gente consegue hoje ajudar atletas carentes, então a gente tem alguns projetos nesse sentido, apoiar alguns atletas que buscam performance também, trazer algumas coisas diferentes para a cidade, né? Então a gente faz os eventos de experimentação
que, por exemplo, consegue trazer de todas as marcas produtos para que as pessoas possam testar sem ter que comprar necessariamente, né? Então a gente faz os treinões na loja exatamente por isso. E é algo que é inovador, porque, igual eu falei, só as lojas especializadas fazem. Então, quando que, né, as marcas mesmo falam, poxa, mas a gente faz aqui em São Paulo, que é perto, né, e tal. Mas em Palmas, como é que a gente vai fazer? Não, vocês vão mandar os tênis e a gente vai se virar, né? A gente vai fazer... E isso foi acontecendo e as pessoas gostam, né? E a gente também gosta de poder proporcionar essa exclusividade, né, para Palmas. Então, a gente também fica muito feliz de conseguir estar nos eventos, de conseguir ajudar alguns atletas carentes, de fazer um programa de doações também de tênis, que a gente também tem isso lá. E o infinito, né? Que as ideias são muitas e eu pretendo continuar tentando colocar em prática. Agora, vocês tiveram... no começo eu falei que vocês tiveram 2 experiências 70.3 recentes. Uma como atletas e a outra como lojistas, né? Como é que foi essa questão de vocês representarem uma marca dentro de um evento de 70.3? Não, foi uma experiência nova, né? A loja é multimarcas e a gente já tinha pensado em levar um stand para dentro do Ironman, mas um stand da loja, né? Uhum. Mas surgiu o convite da Roca, que é uma marca de tênis, da gente operar o stand deles, né, dentro da feira do Ironman. Em regra, quando eles têm alguém que revende a marca naquela região, essa pessoa que é convidada. E em Brasília a gente não tem ninguém que revende Roca. É até um sinal aí de que a gente está trazendo para Palmas um produto assim, muito exclusivo. Né? E Brasília, imagina, é bem maior que aqui, é um grande centro esportivo, muito forte no triatlon, e não tem nenhuma loja especializada. E a Roca é uma marca assim, muito exclusiva, está em pouquíssimos lugares. E aí eles convidaram e a gente se viu nesse desafio, porque também não foi fácil, né? Imagina a logística. Essa logística de ir. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, além de estar lá representando a nossa loja, representando a marca, o que você consegue entender dentro desse processo, né? Estar presente dentro do Ironman, eu realmente, era uma coisa que, é o tipo de coisa, não foi um projeto, aconteceu. Aconteceu, assim, é o mínimo passo de poder acontecer, eu falei, cara, vamos, né? E aí o Johnny começou a fazer conta e começou a falar, cara, não vamos fazer. Eu falei, não, nós vamos fazer. Não sei como, mas a gente vai O Johnny fazer. cansado. A gente foi direto, né? Ele vai lembrando de todo o trabalho, de todo o A esforço. gente fez a prova de San Juan, depois a gente foi para Mendonça, tomamos vinho lá, fomos nos vinhedos, tava bacana. E aí pegamos o voo para voltar para Palmas, a gente abandonou a última perna. Então, assim, a gente em São Paulo abandonou a última perna e comprou uma passagem para Brasília. Então a gente já foi direto. Aí o Marcelo e o Jackson trouxeram as nossas bikes para Palmas, para a gente não ter que levar a bike para lá. E assim, essa organização foi toda a distância. Então, assim, os tênis saíram daqui com o Breno, né, que levou, foi de ônibus, ele, o Daniel, a equipe foi toda daqui. Então, assim, a gente, a distância que teve que organizar isso, e a gente já foi direto de uma outra viagem, né? Então, assim, foi uma logística, assim, meio à la Paula lá, né? Experiência de empreendedorismo, né? Do jeito que ela gosta. Ela tava ótimo. rindo pelas Foi paredes, muito lá em Brasília. Isso é muito motivador, Mas cara. foi bacana, foi legal, porque assim, a gente conseguiu assim, enxergar o outro lado do evento, né? Geralmente a gente está como atleta, você fica ali envolvido com as coisas da prova, né? Com sua bicicleta, se o pneu tá ok, se você tem gel, com a sua roupa, e pega kit e tal, né? Você fica envolvido muito com isso. Dessa vez a gente conseguiu fazer muito contato com os lojistas, com outras pessoas, né? Outras empresas que também querem movimentar o esporte ali, assim, a gente conseguiu ver por um outro lado, assim. E os atletas também, quando a gente falava, porque a gente explicava, né, que nós éramos uma loja multimarcas em Palmas, todo mundo ficava, assim, admirado mesmo, em Palmas, mas tá, porque, assim, a gente tem um site, vende para todo o Brasil, mas a gente está nesse processo ainda de expansão, né, de fazer com que a nossa marca, ela seja conhecida mais em outros estados. Então, foi mais um passo que a gente conseguiu dar nesse sentido também. Bacana. Muito legal. E agora vocês têm uma novidade, né? Vocês vão viajar de novo. O que você pode falar pra gente? São Paulo. Mal descemos, tá difícil esse mês, mas depois acaba, eu acho. Mas por mais um mês. A gente foi convidado pela Adidas para participar de um evento
É um evento anual chamado Adizero Road to Records. É um evento que acontece na Alemanha, numa cidade chamada... Agora eu vou acertar aquele que fala alemão. Herzogenaurach. Certinho, mas é um alemã. E é onde é a sede da Adidas, né? O coração da Adidas. E a gente vai estar participando do evento a convite da Adidas. Lá são convidados atletas de elite do mundo todo para tentar bater os recordes de distâncias. São 800 metros, 1.600, uma milha, né, que são 1.600 metros, 5K e 10K. Então, os lançamentos de 2026 serão apresentados, né, da Adidas lá, e esses atletas convidados, né, de elite, eles irão tentar bater os recordes dessas distâncias com esses produtos, digamos assim. E, além disso, tem toda a história da Adidas, de todos os produtos, então é muito de... Uma imersão, né? Exato, de conhecer o que vai ser lançado ano que vem, até porque a gente sempre faz essa programação de compra e de conhecimento dos produtos com quase um ano de antecedência, né? Então, tudo aquilo que vocês recebem hoje, que vocês veem na loja, são coisas que a gente foi conhecer, estudar e comprar 8 meses atrás, né? E muito bacana, porque só 2 empresas do Brasil foram convidadas para estar lá. Então, pra gente, assim, tá sendo muito bom. A gente tá muito animado. A gente tá cansado, mas a gente tá muito animado. Vocês estão orgulhosos de ter esse reconhecimento? Assim, tipo, é um marco, reconhecimento, um dever, tipo, cumprido. Como é que tá esse sentimento, assim? Muito, eu sinto muito orgulho, mas eu sinto muito um dever, uma coisa de responsabilidade, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz com o que a gente conquistou junto, né, com o nosso trabalho, eu me sinto cada vez mais responsável. Então, assim, eu penso que cada vez mais, toda vez que eu converso com alguém sobre esporte, sobre produto, toda vez que um cliente meu entra na loja, a minha responsabilidade, ela aumenta, né? Porque se as marcas estão dando essa credibilidade pra gente, eu preciso dar esse retorno. Então, a minha responsabilidade, ela aumenta muito, né? Então, isso é algo bom, mas que causa isso também. Então, acho que essa busca pelo conhecimento dos produtos, né? Da evolução da corrida, entender que cada pessoa é diferente, cada atleta precisa de um tipo de produto que, às vezes, você fala, o tênis tal é muito bom para... Tá, mas ele é bom para uma pessoa, ele pode não ser para outro. Então, você tem que ter esse cuidado de trazer essa instrução de forma correta, né? Então, eu estou muito feliz, mas eu sinto minha responsabilidade aumentando cada vez mais. Não, e tá num evento super exclusivo desse, Exato, representando o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade também. Eu imagino o tamanho da responsabilidade. Vocês são referências, né? Seu Strava é fechado? Não sei. Acho que eu nunca te achei no Strava. Polêmica, hein? Porque eu comecei no triatlo, eu comecei a seguir todos os triatletas da cidade, né? Se for fechado, eu vou abrir. Eu não achei. Eu não uso muito, eu uso muito Strava. Eu dou um óleo quase. Aí, pra gente que quer seguir as referências, é importante. Mas chega pra mim, chega uns e-mails, convites, falando que né? quer seguir. Você já mandou isso? Não sei. Eu acho que eu tentei te procurar e não É achei. porque eu acho que eu sei o que é. O meu também é assim. Você tem que aceitar o convite da pessoa que pediu pra seguir lá. Eu também não sei como desbloquear isso no meu. Vou dar uma olhadinha. Não é algo... Mas é isso, quando eu comecei no triatlo, eu comecei a seguir todo mundo. E vocês já eram referências. E eu acho que nesse último ano, rolou um boom tá rolando um boom na corrida de novo, né? Porque teve lá atrás, eu acho que hoje... E vocês são referência para todo mundo, eu acho, na cidade. Eu acho muito legal isso, né? Assim, obrigada, né? Mas é igual eu falei, a gente tem, né, um tempo aí de estrada, eu acho que isso ajuda bastante. E fica essa coisa, é gostoso viver isso, né? Porque quando quando a gente corria e não tinha tanta gente que praticava, era algo até estranho. Então, assim, às vezes eu tava num lugar e eu queria falar sobre o que eu gosto de fazer, que é correr, triatlo e tal. Mas aquele assunto não era interessante pra ninguém. Lá vem a Paula de novo falando de triatlo. Exatamente. Assim, no meu trabalho mesmo, você conhece, na caixa, tipo, eu era peixe fora d'água lá, porque eu quero falar de um assunto e as pessoas querem falar de outro assunto. E hoje é totalmente diferente, porque onde quer que você chegue, ela corre. Então, assim, todo mundo está interessado no mundo da corrida. Então, você consegue se comunicar muito bem, porque a corrida ela se tornou algo muito mais aceito. Eu acho que essa questão do esporte tinha muito uma questão também de, ela corre porque tem tempo. Na bike mesmo, você está pedalando na rua, o pessoal xinga, porque você vai trabalhar e tal.
E isso está mudando muito. A concepção de você tem tempo, porque assim, olha eu, que tempo é que eu tenho, né? Assim, meu tempo é... E mesmo assim, é uma prioridade para mim. Você dá um jeito de ir, né? E não quer dizer que você não faça outras coisas. Então, esse conceito de que, ele faz um esporte, é porque tá mudando totalmente. Hoje, as pessoas estão vendo de uma outra forma. E o que eu percebo é que, assim, grandes executivos, pessoas com sucesso, né? A gente está vendo pessoas com sucesso nos mais variados segmentos, né, profissionais, são pessoas que cuidam da saúde, que se exercitam, e a corrida é um dos esportes que de mais fácil acesso. Você precisa de um tênis, e nem precisa ser um tênis super tecnológico para você correr. Isso é uma coisa de evolução, se você quiser depois evoluir. E isso é muito acessível. Então, eu acho que hoje é muito mais aceito. Então, ficou mais gostosa essa relação de ser um atleta hoje, muito mais tranquilo. O povo faz muita pergunta pra mim em relação. Eu comecei a ter um ano. Aí o povo faz muita pergunta pra mim, eu jogo tudo lá pra vocês. Eu falo, não, vai lá na Paula. Até brinquei com a Paula outro dia. Passa o cupom Fernando 10. Mas é isso, eu acho que tem muita gente começando. Eu acho que é até importante a gente ter esse cuidado com quem tá começando, né? Pra poder ser uma questão mais inclusiva. E tá ficando mais aceito. A gente sofre uns haters de vez em quando. O povo me pergunta, você não trabalha na hora que eu posto os treinos, né? Aí eu comecei a postar o horário que eu vou sair para 4h30 da manhã, tô saindo para pedalar. Tô achando que eu vou deixar meu Strava travado mesmo. Mas é isso. Gente, vamos encaminhando pro finalmente. A gente agora quer as próximas provas de vocês, o que vocês estão planejando fazer depois de voltar da Alemanha? Isso aí. Depois lá vai ter uma corridinha também. É 5K, mas tem uma corridinha lá pra gente também. Mas eu já falei pro Jônio que eu quero alugar uma bike, eu quero pedalar, quero fazer um monte de coisa lá, mas vamos lá. Quero treinar. Vamos fazer a prova daqui, né? Isso. A prova daqui. Dia 18 de maio. 18 de maio, vamos fazer o 70.3 Rio. Cross triathlon aqui. Cross triathlon. Isso. E 70.3 Rio. Tem antes, deixa eu lembrar ele, tá esquecendo. Maratona do Rio. Vocês vão fazer a maratona? Eu me inscrevi na meia porque ainda estou nesse processo, né? Não sabia se ia estar pronto. Porque como a inscrição você tem que fazer muito tempo antes, acabei fazendo a meia. Eu vou fazer a meia, o Johnny vai fazer a maratona. Aí depois que a gente tem o 70.3 do Rio, que é em agosto. E em setembro a gente também está inscrito para a Maratona da Alemanha, né? Em Berlim, de novo. Porque a gente não sabia que a gente ia dessa vez, aí a gente tinha meio que programado. Agora eu estou até pensando se a gente vai conseguir de novo, daí porque também a gente acaba não tendo essa... Mas estamos inscritos. E depois disso, o Johnny está garantido no Mundial. Em novembro, né? Em novembro. E eu vou atrás da minha vaga. Competitiva não, né? Isso, de maiores provas, isso, mas tem as provas aqui de Palmas, a gente tem o circuito das estações, né? Provas menores, a gente vai fazer basicamente todas as provas. Quando a gente está por aqui, a gente também participa. Tem mais 2 etapas de triatlon aqui em Palmas também. Setembro e exatamente, dezembro. isso. Temos a meia maratona das praias, que é uma prova também que acontece em setembro. Esse é muito legal. Bem bacana. Vai ter meia maratona de Palmas, que eu acho que é no final de agosto, se não me engano. Então tem muita prova bacana acontecendo. E nós da Paula Rovani Esportes temos uma surpresa sendo preparada, né? Então a gente vai anunciar em breve o Race Tour. Então a gente tem algumas coisas aí nesse sentido também para poder trazer para vocês. Bacana. Vocês têm uma mensagem final para a gente poder ir para o encerramento? Bom, eu diria que para quem ainda acha, né, a corrida ou o esporte, seja ele qual for, algo distante e que eu não consigo fazer, apenas comece, né? As pessoas sempre falam, agora isso está um pouquinho mais tranquilo, mas eu não consigo correr, né? E não existe isso de eu não consigo correr, porque a pessoa, quando ela quer correr e ela olha alguém correndo, que já tem uma evolução, ela acha que ela precisa sair correndo 10 quilômetros, 20 quilômetros, e não é isso. Então, começar a correr é normal, você correr 100 metros, parar para você respirar 50, correr mais 100, no outro dia você faz uma evolução de mais 100 metros, no seu 100 vai para 200, e é isso. A corrida
corrida ou qualquer outro esporte que você ainda não tem habilidade, é isso. Assim como eu comecei com a natação. Na corrida eu já tinha, também foi início, mas tinha uma habilidade maior. Na natação foi isso, e foi muito difícil para mim. Então, quando você tem vontade, não tenha vergonha, não tenha receio. É muito importante você começar. Não se compare com quem já está correndo há um tempo, se compare com quem está no sofá. E às vezes essa pessoa no sofá é você mesmo. Então, se compara com você de hoje e evolua em relação a isso. Então, minha mensagem é essa. Comece. Minha mensagem a corrida, ela traz muitos benefícios, né, para as pessoas. Todos nós que corremos, a gente sabe disso, porque a gente já foi picado pelo bichinho da corrida, né? É verdade. Uma coisa é você iniciar ali, correr um dia, que fica 5 sem correr, corre mais um dia. Mas a partir do momento que você coloca a corrida na sua rotina, você sente falta daquilo ali, o seu corpo sente falta, a sua mente sente falta, e você não consegue mais viver sem correr. Eu não me imagino assim vivendo sem a corrida, porque assim, até o fisiológico mesmo do meu corpo assim, ele necessita Funciona melhor. ele necessita da corrida, né? O mental, o fisiológico, o suor, tudo, né? Então assim, eu aconselho demais assim a se movimentarem, né? Quem ainda não está correndo, aconselho demais porque muda a vida assim completamente. Fora que é a melhor forma de dar rolê, né? Exato. A gente vai para qualquer lugar no mundo. É a nova balada, gente. Corrida é nova balada, se ligue, né? E a gente que é jovem, que tá na balada. Os amigos nossos que foram para viajar estão na Europa, eles correram em Londres, Paris, Na Escócia. Na Escócia agora. Então, tipo assim, o rolê... Só no rolê. É uma forma muito interessante de você conhecer novos espaços. Exatamente. A gente conhece Palmas de uma forma diferente hoje, depois que a gente começou a correr. Exatamente. Assim, eu e a Paula, quando a gente viaja, a gente conhece a cidade correndo. Primeiro correndo. A gente chega, mala no hotel, acordou, vamos correr, bora. E vai correndo. É isso, Liga o como GPS, vai turistar, embora. né? Exatamente. Gente, muito obrigado por terem Obrigada encaixado mesmo. nossa gravação aqui no meio dessas loucuras da agenda de vocês. A gente quer agradecer e ter referências como vocês no nosso projeto que está começando, né, Lízia? É verdade. É muito importante pra gente. E o Rolecast está de portas abertas para vocês a gente voltarem, agradece. trazerem mais novidades pra gente, pro mundo da corrida. A gente que agradece, né, o convite de vocês. Pra gente é um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que a gente gosta. E a gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada. A gente tá curtindo muito. Parabéns pelo projeto. Já gostei. Obrigada. Valeu. Obrigada.